Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, graça e paz do Senhor a todos. Que Deus permaneça derramando de suas infinitas misericórdias sobre vossas vidas, como também dos demais que neste momento estão me acompanhando por meio deste vídeo. Bem, meus irmãos, eu estou aqui mais uma vez com um propósito neste momento de dar continuidade à nossa série de exposições sobre os Salmos de Romagens, que são ali uma coleção de 15 salmos, que vai do Salmo de número 120 até o Salmo de número 134. E semana passada demos início a essa série de exposições, e ali vimos a primeira exposição do primeiro Salmo de Romagens, que é ali no Salmo de número 120, e ali vimos algumas verdades, as quais neste momento eu quero relembrar para todos nós, antes de começarmos o nosso segundo estudo. Bem, meus irmãos, ali no Salmo número 120, vimos, em primeiro lugar, no verso 1 e 2, a oração do salmista, o qual pede a Deus livramento sobre aqueles falsos acusadores que estavam ali, fazendo falsas acusações diante do salmista. Em segundo lugar, meus irmãos, do verso 3 e 4 do Salmo 120, vimos que o salmista confiava totalmente na justiça de Deus, a qual seria retribuída sobre aqueles difamadores, os falsos acusadores. Em último lugar, meus irmãos, no versos 5 até o 7, vimos que o salmista lamentou ali a Deus porque se sentia como forasteiro em sua própria terra, onde ali não havia paz. Mesmo o próprio salmista querendo paz, vamos ver ali no verso 7, não é? Mas os seus vizinhos queriam guerra, não queriam paz. E assim, meus irmãos, concluímos semana passada o nosso estudo. Então hoje, o meu propósito expor aqui para os meus irmãos o segundo Salmo de Romagens, que é o Salmo de número 121. Então, desde já, meus irmãos, eu convido a você que está aí em seu lar a abrir junto comigo a Santa Palavra de Deus no Salmo de número 121, o qual neste momento eu vou estar aqui fazendo a leitura e peço aos meus irmãos que estão em seus lares que me acompanhem. A Santa Palavra de Deus nos diz assim: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, Pai maravilhoso, Pai bondoso, nosso Deus e nosso Senhor. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez diante da Tua santa palavra, ó Deus, e nós te clamamos que o Senhor, mais uma vez, fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo, Senhor, aplique essa palavra, Senhor, este salmo em nossas vidas, e assim, Senhor, venhamos praticá-lo. Faz isso, Senhor, conosco, no nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, estamos aqui diante do nosso segundo estudo, o nosso Salmo 121, o nosso segundo Cântico de Romagens. Bem, o tema central, meus irmãos, deste salmo aqui, podemos dizer que é o seguinte: a confiança no socorro e na proteção de Deus. Confiança no socorro e na proteção de Deus. Então, meus irmãos, vamos ver aqui neste salmo, Deus não apenas como o socorro do salmista, mas também como guarda, onde lhe protege sempre. Também, meus irmãos, aqui, sobre este salmo, vamos ver que não sabemos quem foi o autor deste salmo. Os comentaristas não identificam um autor para este salmo. Sendo assim, o autor deste salmo é anônimo.
Sobre o tempo, meus irmãos, em que este salmo foi escrito e a ocasião, não temos uma certeza sobre a data e o momento onde este salmo foi ali feito. Entretanto, meus irmãos, a maioria dos historiadores nos dizem que, possivelmente, este salmo foi ali escrito ou cantado, não é? Durante algumas das viagens do salmista, a qual ele fez ali ao templo, a Jerusalém, quando ele ia ali como peregrino para Jerusalém, para o templo, para ali adorar o Senhor. Então, em uma das 3 viagens ali que Deus constituiu ao povo de Israel, os quais iam ali ao templo por 3 vezes ao ano, né? Que eram as festas que tinham ali da Páscoa, de Pentecostes e dos tabernáculos. Então, possivelmente, os comentaristas nos dizem que durante este percurso, este salmista ali fez, não é, este salmo, relatou este salmo. Bem, meus irmãos, dita estas pequenas observações sobre este salmo, vamos tão somente agora se dedicar à exposição deste salmo. Em primeiro lugar, meus irmãos, no verso 1 e 2, vamos ver que o socorro veio do Senhor. No verso 1, vamos ver o salmista dizer: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Iniciando aqui, meus irmãos, este salmo, vamos perceber aqui que o salmista ele eleva os olhos para os montes e pergunta a si mesmo: de onde me virá o socorro? Então vamos perceber aqui, meus irmãos, que inicialmente o salmista está aqui aflito, ele está em aflição. Então, meus irmãos, por qual motivo o salmista está aqui aflito? Que olha para os montes e pergunta a si mesmo: de onde me virá o socorro, meus irmãos? Os comentaristas, meus irmãos, vão nos dizer que possivelmente, o salmista aqui estava aqui aflito por 3 motivos. Em primeiro lugar, meus irmãos, aqui deveremos destacar que durante a jornada do peregrino, eles enfrentavam ali muitas dificuldades e grandes perigos. Por exemplo, meus irmãos, eles enfrentavam ali os ladrões, os salteadores que ficavam ali no caminho deles, os quais ali roubavam e saqueavam, não é, o que eles ali estavam levando durante a sua viagem para o templo. Os animais que eles levavam ali para sacrificar a Deus, como também os alimentos que eles levavam durante a viagem. Pode ser, meus irmãos, que a aflição do salmista em olhar para os montes poderia ser essa opção, em que ele estava com medo de ser assaltado ali pelos salteadores. Também, meus irmãos, durante aquele percurso que os salmistas e os peregrinos faziam para o templo, havia ali feras, as quais poderiam devorar a vida tanto do salmista como dos peregrinos que iam a Jerusalém. Ali havia, na Palestina, ursos e também leões, os comentaristas nos dizem, os quais poderiam ali ceifar com a vida do salmista. Então, pode também ser um dos motivos em que o salmista está ali aflito e pergunta a si mesmo: de onde me virá o socorro? Também, meus irmãos, vale destacar que o clima também pode ter causado ali esta aflição ao salmista. Por quê? Durante o dia, durante aquela jornada do peregrino, um dia a Jerusalém, o sol ali na Palestina era muito escaldante, sendo assim trazia muitas enfermidades para o viajante. E a noite, meus irmãos, ali era muito fria, e neste sentido ali trazia também, meus irmãos, doenças para os peregrinos e como também para o salmista. Então, pode também esta opção ser um dos motivos para que o salmista está ali aflito, no verso 1, e ele pergunta mesmo, de onde me virá o socorro, não é? Quando ele olha para os montes. Também, meus irmãos, possivelmente, aqui, quando o salmista está aflito e olha para os montes, Deus também está testando a sua fé, para ver se de fato ele confia no Senhor, para ver se de fato a sua esperança durante essa jornada estava ali no Senhor. Porque, meus irmãos, os comentaristas nos dizem que ao salmista olhar para os montes também, ali, possivelmente, ele viu ali, meus irmãos, vários deuses,
os quais eram colocados pelos pagãos nos montes. E naqueles montes ali, os pagãos, eles ofereciam sacrifício a seus deuses. Possivelmente, os comentaristas nos dizem também que o salmista olha para os montes e vê ali aquela adoração diante daqueles deuses, e seu coração poderia ter decaído para aqueles deuses. Ele pode ter pensado: será que esta minha aflição e o meu sustento durante essa jornada vem desse Deus ou desses deuses? Então, meus irmãos, o que o salmista faz diante desta aflição? Meus irmãos, os olhos do salmista, vale destacar que ele vai além dos montes, além dos deuses, além dos perigos que ele iria enfrentar nas jornadas. E os seus olhos, meus irmãos, vão descansar no Deus Todo-Poderoso, o qual é o seu refúgio e socorro bem presente nas tribulações, conforme nos diz o Salmo número 46, verso 1. Então, meus irmãos, como o salmista ali de fato era um crente fiel, remanescente de Israel, ele não vai, meus irmãos, adorar outros deuses ali. O seu coração não vai decair para aqueles montes e assim praticar o pecado da idolatria. E ele cumpre ali de fato o primeiro mandamento, que está lá em Êxodo 20, verso 3, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Então sua aflição passa quando ele reflete e diz que tão somente seu refúgio vem do Senhor. E ele nos diz isso no verso 2, o meu socorro vem do Senhor. Então, meus irmãos, neste verso 2, vamos perceber que o salmista não teme mais os perigos da sua jornada, porque passou a confiar tão somente no socorro do Senhor, do nosso Deus poderoso. Meus irmãos, e vale destacar também, meus irmãos, aqui uma observação, que a palavra Senhor é encontrada neste salmo 5 vezes. Além deste verso 2, vamos ver também 2 vezes no verso 5 e uma vez no verso 7 e no verso 8. O significado dessa palavra Senhor, meus irmãos, aqui é Adonai, que significa meu Senhor, meu absoluto, que tem autoridade sobre tudo. Então, quando o salmista diz que o socorro vem de Deus, ele sabe que o Senhor, meus irmãos, é o Deus todo absoluto, o qual ia o conduzir naquela jornada, naquela peregrinação. E quando o salmista, meus irmãos, ainda diz que o socorro vem do Senhor e acrescenta que ele fez o céu e a terra, meus irmãos, ele quer dizer que Deus é o Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e sendo assim sustenta todo o universo. Então, meus irmãos, ele reflete: como Deus é o Todo-Poderoso, que fez todas as coisas, o céu e a terra, e sustenta todas as coisas, também o meu socorro que vem do Senhor, o meu Senhor, ele vai sustentar a minha vida diante desta jornada. Então, meus irmãos, vamos perceber que o salmista confiou no Deus Todo-Poderoso, que por meio da sua providência iria ali o conduzir até o fim daquela jornada, até o templo. E o que aprendemos aqui, meus irmãos, em primeiro lugar, no verso 1 e 2? Aprendemos que devemos confiar no socorro de Deus sobre nossas vidas. O salmista, no Salmo número 115, verso 9, nos diz o seguinte: Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Então, meus irmãos, devemos confiar no poder de Deus e na sua providência também sobre nós. Isto sempre, meus irmãos, deve ser assim em nossas vidas. Sempre deveremos confiar no Senhor. E quando, meus irmãos, acharmos que estamos em perigos e olharmos ao nosso derredor, as dificuldades de nossas vidas, deveremos sempre nos lembrarmos que há um Deus que fez céus e terra e o qual sustenta todo o universo, o Todo-Poderoso. E Ele, assim como sustenta céus e terras e todos o universo, Ele também, meus irmãos, vai sustentar a minha vida e a sua, meu querido irmão. Então, meus irmãos, Calvino nos diz o seguinte, diante deste verso, no seu comentário, Calvino diz: embora todos os auxílios do mundo, mesmo os mais poderosos, nos sejam oferecidos, não devemos buscar segurança em outra fonte senão em Deus. Calvino também diz: por mais alto que os homens elevem seus olhos,
não acharão verdadeiro socorro ou salvação, a não ser em Deus. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, no verso 1 e 2, vimos que o socorro vem do Senhor. O meu socorro e o seu socorro vem sempre do Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, no verso 3 e 4, veremos que Deus nos guarda para não cairmos. Meus irmãos, Deus nos guarda, meus irmãos, da queda, para não cairmos. O salmista no verso 3 diz o seguinte: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. O salmista aqui, meus irmãos, diz que Deus, além de ser o seu socorro, também o protege, o seu povo, aqueles que tinham fé nele verdadeira. Deus iria tão somente proteger. Então o salmista diz que Deus não permitirá que os pés vacilem do seu povo, que ia a caminho de Jerusalém. Uma observação que eu quero fazer aqui, meus irmãos, sobre a palavra aqui, não vacilem, né? A palavra vacilar no original significa escorregar, cambalear ou ser abalado. Então vamos perceber aqui, meus irmãos, que a proteção de Deus sobre o seu povo em meio à jornada, o qual os sustenta com sua destra, não nos deixa cair. Durante aquela jornada do salmista, ali, meus irmãos, Deus de forma nenhuma ia deixar o salmista cair durante aquele percurso. Em outras palavras, Deus iria o levar até o fim. O guarda iria o guardar. Deus, meus irmãos, ele conserva o caminho dos seus santos, conforme está lá escrito em Provérbios 2, verso 8. Então Deus está presente, meus irmãos, com o seu povo por meio do seu atributo da onipresença. Ele está presente ao nosso lado sempre, sempre a nos proteger. Sendo assim, Ele não dorme, sempre nos guarda. Mesmo quando estamos dormindo, Deus está a nos proteger. Saibam disso, meus irmãos. Deus sempre está ao nosso lado, 24 horas. Não dorme um segundo sequer. Ele está a nos proteger. E no verso 4, meus irmãos, o salmista reafirma o que tinha falado já no verso 3. Agora com mais ênfase, ele diz que Deus é o guarda de Israel, o qual não dorme. Olha o que ele diz no verso 4. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O verbo guardar, meus irmãos, aqui é o substantivo, e o substantivo guarda tem o sentido de proteção aqui. Por exemplo, meus irmãos, o verbo guardar, que é encontrado aqui 5 vezes neste salmo, o verbo guardar é encontrado 5 vezes neste salmo. No verso 3, no verso 5 e 2 vezes no verso 7 e no verso 8. No hebraico, na língua original, significa Deus presente está. A palavra guarda aqui no original significa Deus presente está. Então, meus irmãos, o que aprendemos aqui, em segundo lugar, nos versos 3 e 4. Aprendemos que Deus estará sempre, meus irmãos, comigo e com você, em nossa caminhada cristã aqui na terra. E nele poderemos confiar, mesmo que venhamos a cambalear e a tropeçar durante nossa jornada. Deus sempre vai estar ao nosso lado, junto conosco. Ele há de completar, meus irmãos, nossa viagem até os céus de glórias. Então, meus irmãos, temos esta promessa de Cristo. O próprio Cristo, ele disse ali, antes de ser assunto aos céus, ele disse o seguinte, em Mateus 28, 20. Ele disse o seguinte, que estará conosco até a consumação dos séculos, até o fim de nossas vidas. Saibam que Deus, por meio de Cristo, estará conosco. Paulo também, meus irmãos, ele acredita nesta palavra de Cristo. E ele diz mais na frente ali em Filipenses 1, verso 6, que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. E Calvino diz, meus irmãos, aqui comentando também estes versos de 3 e 4, ele diz o seguinte: como Deus não cochila nem mesmo no menor grau, não precisamos ter medo de qualquer dano que nos sobrevenha. Meus irmãos, confie nessa palavra do Senhor. Confie que Deus, Ele vai nos conduzir até o fim de nossa jornada. Descanse nesse sentido no Senhor. Meus irmãos,
E em terceiro lugar, meus irmãos, aqui, em primeiro lugar, relembrando, vimos que o socorro vem do Senhor, no verso 1 e 2. Em segundo lugar, no verso 3 e 4, vimos que Deus, Ele nos guarda da queda e sendo assim nos conduz até o fim de nossa jornada. E em terceiro lugar, no verso 5 e 6, veremos que Deus nos protege como nossa sombra. Do verso 5 ao 6. No verso 5, meus irmãos, vamos ver o seguinte. O salmista diz que o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Neste verso, meus irmãos, aqui o salmista vai dizer que Deus sempre está ao nosso lado. Deus está, meus irmãos, conosco como nossa sombra à nossa direita sempre. Deus sempre, meus irmãos, estará conosco como nossa sombra à direita. Já pararam para pensar, meus irmãos? A nossa sombra, ela nunca nos desampara. Para onde vamos, a nossa sombra está conosco ao nosso lado. Não tem como nossa sombra sair de nós. Mesmo assim, meus irmãos, é Deus. Ele está ao nosso lado sempre como nossa sombra, meus irmãos. Ele está nos acompanhando constantemente durante nossa jornada. Sendo assim, nada acontece conosco sem o seu conhecimento, sem a sua permissão, porque Ele está ao nosso lado. Então, nossas lutas, nossas doenças e aflições, tudo Deus sabe. Ele é como nossa sombra que não desgruda de nós. Então, só Deus tem o poder para nos guardar. Ele nos protege como nossa sombra. No verso 6, meus irmãos, aqui, o salmista diz que Deus livrou o seu povo. Que Deus livra, ou seja, seu povo, meus irmãos, tanto do sol como da noite. O que significa aqui, meus irmãos? Como já disse aqui na minha introdução, ali, que durante aquele percurso que o salmista ali ia fazer, ele enfrentava um sol escaldante, muito quente, que poderia ali trazer enfermidades e problemas sérios de saúde para o salmista. E durante a noite, o salmista também enfrentava a noite fria, muito fria ali na Palestina, a qual também trazia ali, meus irmãos, problemas de saúde, acometiam ali o salmista como também os peregrinos com enfermidades. Sendo assim, meus irmãos, o salmista diz que como nossa sombra, que Deus está ao nosso lado, no verso 6 ele diz que de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, meus irmãos. E o que o salmista aqui, meus irmãos, quer dizer? Quer dizer que Deus, como nossa sombra, nos protege também das enfermidades, dos problemas que há de vir sobre nós. É um Deus protetor, é um Deus que está ao nosso lado nos protegendo, meus irmãos. E o que aprendemos aqui em terceiro lugar, meus irmãos? Nos versos de 5 a 6. Aprendemos que o salmista, meus irmãos, diz que Deus é a sombra daqueles que confiam nele, dos crentes, daqueles que servem a ele, meus irmãos. Então ele vai nos livrar dos perigos da nossa jornada cristã. E podemos, meus irmãos, aplicar isso para os nossos dias, para a nossa realidade. Deus tem nos livrado do coronavírus, do Covid-19. Meus irmãos, eu e você poderia ter sido acometido por esta pandemia, por esta enfermidade que tem aí ceifado a vida de várias pessoas. Mas Deus, como nossa sombra, meus irmãos, tem nos livrado desta pandemia. Então deveremos glorificar ao Senhor sempre, porque Ele sempre está ao nosso lado a nos proteger, meus queridos irmãos. E sabemos que tão somente deveremos descansar no nosso Senhor, que nos protege. Que palavra, né, meus irmãos? Que palavra maravilhosa em sabermos que nós, como homens e mulheres que vivemos nesta terra, temos um Deus que nos guarda e temos um Deus, meus irmãos, que é como nossa sombra, o qual sempre está ao nosso lado. Também, meus irmãos, indo para o nosso último ponto, em último lugar, nos versos 7 a 8, vamos ver que Deus nos guarda até o fim da nossa jornada aqui na terra. No verso 7, meus irmãos, aqui, vamos ver o salmista dizendo que o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Neste verso, meus irmãos, o salmista diz que Deus nos guardará de todo mal. A expressão aqui, todo mal, usada pelo salmista, refere-se, meus irmãos, a qualquer coisa de mal que poderia vir
para os peregrinos, como também para o salmista, que os prejudicaria na jornada. Então, meus irmãos, o salmista nesse verso 7 aqui diz o seguinte, que o Senhor os guardaria de todo o mal que poderia o atrapalhar durante aquele percurso, durante a sua jornada. Além de Deus, meus irmãos, guardar do mal, Ele também guarda a própria vida do salmista. A palavra alma aqui significa vida, meus irmãos, aqui. Então Deus, meus irmãos, ali, durante aquela jornada, Ele iria guardar a vida do salmista. Mesmo que se o perigo viesse, mesmo se o salteador chegasse ali e o roubasse, se Deus permitisse assim, mas a sua vida não era tocada. Ele tinha que prosseguir sua viagem. Mesmo que uma fera ali o atacasse, mas ele teria que prosseguir a viagem, porque Deus ia guardar a sua vida. Mesmo que uma enfermidade ali o acometesse durante o dia ou a noite, Deus iria guardar a sua vida, porque ele tinha que chegar ao fim da sua jornada. E Deus, como sua sombra e como o guarda de Israel, iria o conduzir até o fim. E no verso 8, meus irmãos, o salmista termina dizendo que o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Então, meus irmãos, neste verso o salmista afirma que Deus o guardaria até o fim da sua jornada. Deus o levaria até Jerusalém e o protegia durante este percurso. Então, meus irmãos, esse verso 8, aqui o salmista diz que Deus, Ele está com o salmista desde o início até o fim da sua jornada. Então, meus irmãos, o que aprendemos aqui em quarto e último lugar, no verso 7 e 8? Aprendemos, meus irmãos, que Deus nos guardará de todo mal, que venha nos tirar do caminho do céu, do caminho dos novos céus e da nova terra. Guardará a nossa vida, meus irmãos, até o fim da nossa jornada aqui na terra, onde encerraremos, meus irmãos, a nossa jornada como peregrinos. E então, meus irmãos, deveremos confiar que iremos chegar de fato até o fim da nossa jornada, porque o nosso Deus estará conosco sempre. E sendo assim, nada poderá nos separar, meus irmãos, de Deus. Como bem o apóstolo Paulo nos diz lá em Romanos, ali capítulo 8, Romanos 8, do versos ali 38 ao 39, meus irmãos. O apóstolo Paulo ali, meus irmãos, ele diz o seguinte, Romanos 8, 38 ao 39, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, deveremos descansar tão somente em Deus, o qual é o nosso socorro, o qual é o nosso guarda. Deveremos também confiar que Ele vai nos conduzir até o fim da nossa jornada e nada, meus irmãos, nos tirará do caminho. Como o próprio Cristo disse, que nada nos arrebatará das mãos de Deus. Nada, meus irmãos, estamos seguros em Deus por meio de Cristo Jesus, meus irmãos. Então, meus irmãos, é o que aprendemos aqui durante todo este salmo. Devemos aplicar em nossas vidas. Em primeiro lugar, vimos que o socorro vem do Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, vimos também que a proteção, a nossa proteção, meus irmãos, vem de Deus, o qual nos guarda para não cairmos durante a jornada. Em terceiro lugar, meus irmãos, ali vimos que Deus é a nossa sombra, o qual está à nossa direita. Sendo assim, sempre Ele vai estar ao nosso lado. E em quarto e último lugar, meus irmãos, vimos aqui que Deus vai nos conduzir até o fim da nossa jornada. Sendo assim, meus irmãos, nada vai nos tirar do caminho do céu. Então, meus irmãos, que esta confiança possa estar em seu coração. Saiba que, se você de fato nasceu de novo, é um crente que confessa Cristo, que vive uma vida em Cristo, saiba que o céu é certo, o novo céu e a nova terra é a nossa morada. E chegaremos lá, não pelos nossos méritos,
mas por causa de Cristo que vai nos conduzir até o fim. Amém, meus irmãos? Vamos orar neste momento. Santo Deus, Pai bondoso e Pai misericordioso, te rendemos graças, Senhor, por esta palavra, que o Senhor venha aplicar, Senhor, este salmo em nossas vidas, Senhor, e que venhamos a praticá-lo, Senhor. E que nós, Senhor, também venhamos confiar, ó Deus, na Tua santa palavra, e também venhamos, Senhor, confiar em Ti, como nosso socorro, como nosso protetor, como nossa sombra direita, Senhor, que estará sempre ao nosso lado, a nos proteger até o fim da nossa jornada aqui na terra. É assim que nós te oramos, Senhor, e nós te agradecemos neste momento por Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos. Abraço em todos.